A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, pastores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, primeiro trimestre de 2026. O assunto principal é sobre a grande doutrina da Santíssima Trindade e a lição é a de número 3. O Pai enviou o Filho, 18 de janeiro de 2026. Nosso abençoado texto áureo, 1 João 4:9, que diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E a verdade prática declara: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Leitura bíblica em classe. São 3 citações. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. E a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Vamos começar a leitura. Evangelho de João 3,16, que é o texto áureo da fé cristã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 4, versículo 9, que é o nosso texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Graças a Deus. Então essa é a lição de número 3. O Pai enviou o Filho, 18 de janeiro de 2026. Vamos para os 3 objetivos da lição 3. Primeiro objetivo: compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai, sem dúvida alguma. Segundo objetivo: reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro objetivo da lição 3, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Então, a lição é de número 3, é a terceira lição desse ano de 2026, o Pai enviou o Filho. Vamos pensar um pouquinho sobre esse lindo texto áureo da primeira Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O nosso texto áureo, então, está inserido no capítulo 4
da primeira epístola de João, entre os versículos 7 ao 21, quando João escreve que Deus é amor e que devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos. O trecho de João 3,16 é, obviamente, a base deste versículo. O que diz João 3,16? É o texto áureo da fé cristã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos, capítulo 5, versículo 8, encerra a mesma temática. Olha só o que diz Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele tem a expressão aqui nesse texto áureo: nisto se manifesta o amor. Então, se manifestou, isto é, tornou-se claro, real e eficaz, materializou o amor de Deus. Tal como o Filho revela o Pai em tudo, por ser a imagem do Deus invisível, isso está escrito em Colossenses. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 15, ele declara: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, tal como o Filho revela o Pai em tudo, por ser a imagem do Deus invisível, assim também o amor de Deus Pai se manifesta supremamente na missão eterna de Deus Filho, cujo alvo é o quê? O alvo é a redenção humana, a nossa salvação, graças a Deus. Então, o grande amor de Deus teve a sua manifestação, revelação, da palavrinha grega epifania, no Filho, na pessoa de Jesus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Olha o que o próprio João diz: Deus não foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, a vida inteira de Cristo foi a manifestação do amor de Deus. Tal como se dá com sua vida celestial, onde ele ocupa a posição de sumo sacerdote eterno, mediador e intercessor. Mas o autor sagrado falava especificamente acerca da sua expiação. Basta você olhar o versículo seguinte, que é o versículo 10, a parte B. Enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus. Isso demonstrou o amor do Pai para conosco. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o alvo final do amor de Deus consiste em dar-nos a vida eterna. João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Então, a encarnação é a grande manifestação do amor de Deus. É por isso que nós celebramos o Natal com alegria, porque sem Natal não há expiação. Se o Verbo não se fizesse carne, quem é que ia morrer por nós na cruz do Calvário? Mas graças a Deus que o Verbo se fez carne. E Colossenses, capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo chama isso de mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Graças a Deus. Nisto, é a palavrinha que ele inicia falando, nisto, isto é, o amor de Deus se manifestou naquilo que é descrito imediatamente em seguida. Ou seja,
O amor de Deus é materializado na encarnação de Jesus, na encarnação do Verbo, que tornou possível a expiação operada por Cristo. Então, através de sua missão, a missão messiânica do Senhor Jesus, vem a vida espiritual, vem a vida eterna para toda a humanidade, para todos que creem em seu nome. E a outra parte do nosso textuário declara: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Temos nisso um tema de aparecimento frequente no Evangelho de João. Você acha várias vezes a expressão Filho unigênito. O fato que o Pai enviou o Filho ao mundo subentende os pontos seguintes. Em primeiro lugar, a pré-existência do Filho. Então você pega o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 diz claramente: e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, primeira coisa que nós enxergamos, essa ideia que o Pai enviou o Filho, a pré-existência do Filho, graças a Deus. Segundo aspecto, a missão messiânica em prol da redenção humana, porque Deus amou a humanidade e enviou o seu Filho. Enviou com que intenção? Redimir a humanidade. Terceiro aspecto, a união com o Pai em unidade de desejo e alvo. Eles estão em uma união total de vontade. Quarto, sua autoridade recebida da parte do Pai. Tudo que o Senhor Jesus fazia estava em plena simetria, sintonia, harmonia com o Pai. 5. O Filho é nosso representante nas regiões celestiais. Ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Filho é o único mediador. Não existe outro mediador. Existem igrejas, grupos, religiões, expressões religiosas que criam muitos mediadores. Mediadores angelicais, mediadores espirituais, mediadores transformando os seres humanos em santos. Inventa uma série de mediadores, mas o verdadeiro mediador, o único mediador entre Deus e os homens é o Filho de Deus. Então o Filho é o único mediador da salvação divina. Ele não compartilha desse ofício com quaisquer supostas emanações angelicais ou qualquer outro mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. O Filho de Deus não pertence a qualquer ordem angelical. Ele é o Filho unigênito. O que significa unigênito? Monogenes. Monos, um. E genés vem a palavra genes, da onde vem a palavra genética, o DNA. Então, o único que tem o DNA do Pai, o único que tem a mesma natureza do Pai. Essa palavra significa que ele é o único filho de sua espécie. É o único, graças a Deus. Então aparece a palavra Filho unigênito. O termo grego monogenes pode identificar o único gerado, mas no sentido do único da mesma espécie, porquanto o termo é usado na literatura grega para significar algo ímpar, sem qualquer ênfase sobre a ideia de geração, mas a percepção de ser da mesma espécie. A consulta a qualquer léxico grego mostra isso. Você mesmo pode pesquisar. A ênfase, pois, recai sobre a natureza ímpar de Cristo, o único que tem o mesmo DNA do Pai. Portanto, como declara
o credo de Atanásio diz que Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra, vida da vida, graças a Deus, verdade da verdade. Eu estou aqui com o tomo de Leão. Leão foi bispo de Roma e no século V, e ele escreveu em 13 de junho de 449. Portanto, esse documento que eu vou ler para você, ele faz exatamente hoje, ou seja, 18 de janeiro de 2026, 1576 anos, 6 meses e 18 dias. 1576 anos, hein? Olha só. Então, um documento de mais de 1500 anos. E ele inicia dizendo assim, lembrando que a época que o Leão escreveu este tomo, não havia inteligência artificial, não havia internet, não havia Google, não havia grandes bibliotecas, não haviam facilidades de papel, nada disso. Mas olha o documento que ele escreveu, que eu quero ler para você. Preste atenção. Ele inicia dizendo assim: a fé comum e universal dos fiéis de todo mundo que confessa crer em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Cremos que Deus é Pai onipotente, ao mesmo tempo Pai e onipotente. Segue-se que vemos o Filho coeterno ao Pai, em nada diferente do Pai, porque nasceu Deus de Deus, onipotente de onipotente, coeterno de coeterno, não lhe sendo posterior no tempo, nem inferior no poder, nem diferente na glória, nem separado dele na essência, este mesmo unigênito, Filho eterno do Pai eterno, nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Seu nascimento no tempo, entretanto, nada tirou e nada acrescentou a seu nascimento eterno divino, mas se entregou inteiramente para a restauração do homem desviado, a fim de poder vencer a morte e por própria virtude aniquilar o diabo, detentor do poder da morte. Nós nunca poderíamos derrotar o autor da morte e do pecado, se o Filho não tivesse tomado a nossa natureza, fazendo-a sua, o Verbo que nem morte, nem pecado podem deter, visto que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Este nascimento, unicamente maravilhoso e maravilhosamente único, não deve ser entendido como se impedisse as propriedades distintivas da espécie, isto é, da humanidade, através de um novo modo de criação, pois é verdade que o Espírito Santo deu fertilidade à Virgem, embora a realidade do seu corpo fosse recebido do corpo dela. Assim, intactas e reunidas em uma pessoa as propriedades de ambas as naturezas, a majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza, a eternidade assumiu a mortalidade e, para pagar a dívida de nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único e idêntico mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo pôde, como convinha a nossa cura, por um lado, morrer e, por outro, não morrer. O verdadeiro Deus nasceu, pois, em natureza cabal e perfeita de homem verdadeiro, completo nas suas propriedades e completo nas nossas. Por nossas, entenda-se aquelas que o Criador, no princípio, formou em nós e que assumiu a fim de as restaurar, pois as propriedades que para dentro de nós trouxe o sedutor, ou que, seduzidos, adquirimos por própria conta, não existiram absolutamente no Salvador. O fato de entrar em comunhão com as nossas fraquezas não o fez participar das nossas culpas. Tomou a forma de servo e não a mácula do pecado, enobrecendo as qualidades humanas sem diminuir as divinas. Assim, esvaziando-se a si mesmo, o invisível se tornou visível. O Criador e Senhor de todas as coisas se fez mortal, não por alguma deficiência de poder, mas por condescendência de piedade. Quem, sem perder a forma divina, pôde criar o homem, também pode fazer-se homem em forma de servo. Cada natureza guarda suas próprias características, sem qualquer diminuição, de tal maneira que a forma de servo não reduz a forma de Deus. Neste mundo fraco entrou o Filho de Deus, desceu do seu trono celestial sem deixar a glória do Pai, e nasceu segundo uma nova ordem, mediante um novo modo de nascimento, segundo uma nova ordem, visto que, invisível em sua própria natureza, se fez visível na nossa. E ele, que é incompreensível, se tornou compreendido. Sendo anterior aos tempos, começou a existir no tempo. Senhor do universo, revestiu-se da forma de servo, ocultando a imensidade de sua excelência. Deus impassível não se horrorizou de vir a ser carne passível. Imortal não se recusou às leis da morte, segundo o novo modo de nascimento, visto que a virgindade, desconhecendo qualquer concupiscência, concedeu-lhe a matéria da sua carne. O Senhor tomou da mãe a natureza, não a culpa. Jesus Cristo nasceu do ventre de uma virgem, mediante um nascimento maravilhoso. O fato de o corpo do Senhor nascer portentosamente não impediu a perfeita identidade de sua carne com a nossa carne, pois ele que é verdadeiro Deus, também é verdadeiro homem. Nesta união não há mentira, nem engano, corresponde-se em uma unidade mútua, a humildade do homem e a excelsitude de Deus. Por ser misericordioso, a natureza divina não se altera. Por ser dignificado, a natureza humana não é absorvida. Cada natureza realiza suas próprias funções em comunhão com a outra. O Verbo faz o que é próprio ao Verbo. A carne faz o que é própria à carne. Um fulgura com milagres, o outro submete-se às injúrias. Assim como o Verbo não deixa de morar na glória do Pai, assim a carne não deixa de pertencer ao gênero humano. Portanto, não cabe
ambas as naturezas dizerem: o Pai é maior do que eu, ou eu e o Pai somos um? Pois ainda que em Cristo, nosso Senhor, haja só uma pessoa, Deus, homem, o princípio que comunica a ambas as naturezas as ofensas é distinto do princípio que lhes torna comum a glória. Amém. Esse documento tem mais de 1.500 anos. Foi escrito numa época onde não haviam tantos recursos, mas ele entendeu perfeitamente o que significa unigênito, monogenés, ou o que João quis dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 declara: e o verbo, esse verbo que estava no princípio com Deus, esse verbo que era Deus, versículo 14 declara: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Jesus é o único Salvador, é o único mediador. Seus ofícios não podem ser compartilhados por emanações angelicais, ou qualquer santo, ou qualquer mediador humano, porquanto ele será sempre infinitamente superior a todos, porque ele é o Filho unigênito, o único da espécie do Pai. Sabe o que é engraçado? Engraçado é que os gnósticos, que foi o grupo religioso que mais deu dor de cabeça nos 2 primeiros séculos do cristianismo, os gnósticos faziam de Cristo apenas um dentre muitos aions, ou pequenos deuses, outros tantos salvadores, entre outros tantos salvadores e mediadores. Mas para a maioria dos gnósticos, ele nem mesmo seria o mais elevado dos aions, e muito menos o logos. Para os gnósticos, nada disso. Não é à toa que João escreve, não, ele é o logos de Deus, contrariando o pensamento gnóstico. 7 séculos depois, aparece Maomé, o fundador do islamismo, o pai dos muçulmanos. Ele veio com uma tese de que Jesus é realmente o Messias, mas que ele não foi crucificado pelos nossos pecados. Para eles, Jesus, ao invés de ser crucificado e morrido na cruz por nós, para os muçulmanos ele subiu no céu e vai retornar para implantar o governo de justiça para toda a humanidade. O livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, declara que Jesus, que eles chamam de Isa, em árabe, declara que ele é o Messias, declara que ele é o Verbo de Deus, declara que ele nasceu de uma virgem, declara que ele curou e fez milagres. Portanto, os muçulmanos têm Isa, ou Jesus, como um importante profeta da religião muçulmana, porém inferior a Maomé. Para eles, Maomé é o homem perfeito, é o selo dos profetas. Portanto, Jesus é inferior a Maomé no islamismo. No entanto, o apóstolo João, no 1º século, muito antes dos gnósticos, 7 séculos antes de Maomé existir, ou do pensamento muçulmano, derruba por terra todas essas especulações gnósticas ou muçulmanas. Cai por terra todas essas declarações. Por quê? Porque João, no capítulo 1, ele coloca Cristo como sendo o único da espécie do Pai, sendo da mesma natureza do Pai. João 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o versículo 14, esse Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que revela o Evangelho,
que foi escrito muito antes do pensamento gnóstico e muito antes do que a religião islâmica, que apareceu somente no século VII. Então o Verbo, o Senhor Jesus, é ímpar, possui a mesma natureza e atributos do seu Pai. Olha o que diz o Salmo 2 e verso 7. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o Filho de Deus, naturalmente, é declarado unigênito de Deus, termo que fala sobre relação e não sobre origem. Não houve jamais tempo em que o Verbo não era o Filho, conforme nos mostra o 17º capítulo do Evangelho de João. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Tal relação, portanto, é eterna. O Filho é eternamente gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Isto é, ele é o Filho e Deus é o seu Pai. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a segunda epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, declara: graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Portanto, duas pessoas distintas, mas estão em unidade divina. E aí aparece a palavrinha nesse nosso textuário, mundo. Não está agora em foco o cosmo, hostil, o sistema. Não, não é isso. Esse sistema do qual os homens incrédulos participam antes. Não, não é isso. Antes, o mundo é agora aquele composto por toda a humanidade. Ou seja, os que habitam na esfera terrena. Isso você vê também em João 2:2, quando ele fala mundo, mas no sentido de humanidade. E o textuário declara: para vivermos por meio dele. Está em pauta a vida eterna. E isso igualmente transparece no trecho de João, capítulo 3, versículos 15 e 16, como objeto da missão do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a vida eterna. Na pessoa e na cruz de Cristo é que consiste o verdadeiro amor de Deus. Ele é desde o princípio do mundo e que será sempre o motivo da nossa admiração, da nossa adoração, do nosso louvor. Por toda a eternidade nós adoraremos a Deus, ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, digno de toda honra e de toda glória. Amém. Então esse é um textuário muito bonito, doutrinariamente muito profundo. Graças a Deus por esse textuário. Bom, a lição que nós estamos estudando é a lição de número 3, o Pai enviou o Filho, 18 de janeiro de 2026. O que nós vamos estudar nessa lição de número 3? Bom, a introdução do conteúdo, então, aponta para, no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar a humanidade. Esta verdade, revelada na Bíblia, nas Escrituras, manifesta o grande amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Então, nessa lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade os seguintes aspectos. Primeiro, a suprema expressão do amor de Deus. Segundo, a plenitude do tempo para a redenção. E terceiro, a obra perfeita da Trindade no processo da salvação. Qual é a palavrinha-chave da lição 3? Envio. O Pai enviou o seu Filho.
Bem, antes de adentrarmos então no primeiro tópico aqui, eu quero convidar você, se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, @Professor Alberto Oficial. Esse é o nosso canal do YouTube, você pode entrar nele, você pode ativar o sininho para você receber primeiro aí as notificações do material teológico que eu disponibilizo para vocês. Você entrando nessa lição, ali está disponibilizado também os slides para você que é professor poder dar aula. Todo esse material prontinho para você, graciosamente para você enriquecer a sua aula. Eu peço para você curtir, apertar o joinha aí nesse vídeo e se você puder deixar um comentário, o que você achou da aula, se ficou alguma dúvida, mas não esqueça de pôr o seu nome e pôr também a cidade de onde você está nos acompanhando. E recebe aí o nosso abraço, especialmente para os alunos da Escola Bíblica Dominical. E compartilhe esse material. Possivelmente você tem aí um grupo de amigos. Envie esse material. Tem muita gente que precisa entender com profundidade a palavra do Senhor. Muito bem. O envio do Filho e o amor do Pai. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de número 13. Subtópico 1.1. O amor incondicional do Pai. Bom, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3,16. É por isso, eu repito, é por isso que nós celebramos o Natal com alegria. Ah, mas não sabe o dia certo, não importa. Nós temos que ser grato a Deus porque o Verbo se fez carne. O Filho unigênito do Pai se fez carne. O Pai não se fez carne. O Espírito Santo não se fez carne. O Filho se fez carne. A encarnação do Filho é a demonstração do grande amor de Deus. É por isso que os anjos apareceram no nascimento de Jesus, quando o Verbo se fez carne, num grande coral adorando a Deus, se alegrando. É por isso que os pastores se alegraram, os magos se alegraram com grande júbilo. Maria exultou a Deus, porque é motivo de gratidão. O Verbo se fez carne. Então, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. O verbo grego para esse amor é o agapao e o substantivo é o ágape. Expressam a natureza essencial de Deus. 1 João 4,8. E a busca pelo bem-estar de toda a humanidade, conforme Romanos, capítulo 15, versículo 2. Conforme usado acerca de Deus, que é o amor divino, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Então Deus nos amou, mesmo nós sendo inimigos, Ele nos amou. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Em hipótese alguma, Deus nos amou independentemente das nossas atitudes. Ele amou a humanidade. Que humanidade era essa? Uma humanidade rebelde, perdida, e enviou o Filho, não para que condenasse o mundo, a humanidade, mas para que a humanidade, o mundo, fosse salvo por ele, conforme João 3,17. Esse grande amor alcança toda a humanidade, como diz Paulo escrevendo a Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então esse grande amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, é graça, é favor imerecido, é sacrificial e absoluto. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Segundo subtópico do item 1, a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, eu estava
na escola bíblica dominical, e um aluno foi lá, desesperado, dizendo que tinha um grupo religioso na casa dele, e ele estava em pânico, e queria que eu fosse lá. Eu falei, vamos esperar terminar a escola, aí eu vou. Aí terminar a escola eu fui. Era uma senhora, esposa de um ancião das Testemunhas de Jeová, e mais um grupinho de pessoas. E ela iniciou dizendo que Jeová, Deus, não sabia que o homem ia pecar. Foi o grande erro que ela iniciou a conversa. Que, de fato, para as Testemunhas de Jeová, Deus não sabia mesmo. Elas acreditam nisso. Quer dizer, eu falei, pode parar. Vamos ler o que diz a Bíblia. Olha, que está dizendo o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como que Deus não sabia? Aí ela, não, o meu Jeová não sabia. Eu falei, bom, então é o seu Jeová, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é onisciente, ele tem presciência, ele sabe tudo. Não tem jeito de pegar Deus desprevenido. Coitado, ele não sabia. Não, Deus sabe tudo. Tanto é que ele sabe que ele preparou o plano antes mesmo da queda. Então, desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção na pessoa de Cristo. Você pode ler Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. É o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, então, em sua soberania, em sua presciência, em seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios 1:9. Então a Bíblia declara que o amor divino antecede qualquer atitude humana. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, parte de Deus. É Deus a fonte. Em sua soberania, em sua presciência, em sua misericórdia, em sua grandeza e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Isso que é favor imerecido, isso que é graça. Romanos 3, 24 ao 26 e capítulo 5, versículo 8. Terceiro subtópico do item 1, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João 3,17, 18, 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João 4,10. Ele nos presenteou, ele nos abençoou, enviando o seu único Filho. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva, o seu presente mais precioso, o seu único Filho, Filho unigênito. Com que objetivo? Para que por ele vivamos, para que por ele tenhamos a vida eterna. 1 João 4,9. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, conforme João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 10, versículo 30, João 14, 26. O único Deus eternamente subsistente em três pessoas. O Pai elaborou o plano da redenção. O Filho se fez carne e morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. A pessoa do Espírito Santo é que convence o homem da verdade, da justiça, do juízo, dessa realidade. Se não for o Espírito Santo, ninguém chega aos pés do Senhor Jesus. É a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o advogado, que faz isso. Então, a distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção, conforme João, capítulo 6,
versículo 38 e 40. Essa dinâmica, então, revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do grande amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, que eu sugestiono que você faça toda essa leitura. Então vamos para o resumo desse primeiro tópico. O resumo do primeiro tópico declara: o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Graças a Deus. Eu quero aqui, nesse momento, lembrar você que nos acompanha, que nós temos uma rádio Pavio que Fumega, que transmite as nossas lições aos sábados e aos domingos, das 9 às 10 horas. No sábado é a reprise da lição anterior. E no domingo é a lição proposta daquela data da Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser acompanhar no sábado a reprise da lição, entra aí no site Pavio que Fumega, que é uma rádio online, onde você pode ouvir de qualquer lugar. Eu quero mandar um abraço para o irmão Samuel, para toda a equipe da rádio Pavio que Fumega. Recebe o meu abraço, o meu carinho. Todos os ouvintes da rádio Pavio que Fumega, recebe aí o meu abraço. Olá, eu sou o professor Alberto e quero convidar você para participar da 7ª caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. Eu quero que você vá comigo para o Cairo, a capital do Egito, visitarmos o grande museu novo que foi inaugurado no Cairo, onde tem artefatos egípcios da antiguidade egípcia, e vai ser muito bom ter você nessa caravana. Nós vamos visitar as grandes pirâmides, a Esfinge, vamos visitar a necrópole, vamos visitar o Rio Nilo, onde nós teremos a oportunidade de passear pelo Rio Nilo, jantar e ver um pouquinho da cultura egípcia. Eu quero levar você lá no bairro copta cristão do Egito, onde, segundo a tradição, ficou a família sagrada, José, Maria e o Senhor Jesus. Quero caminhar com você a rota do Êxodo. Israel saindo da terra de Gósen, indo em direção ao Mar Vermelho e depois no deserto do Sinai. Eu quero que você tenha essa experiência, a rota do Êxodo. Vamos parar em Mara, indo para o grande Monte Horebe. Nós vamos subir juntos o Monte Horebe. Depois da meia-noite, vamos caminhar. Quando chegarmos lá no topo do Monte Horebe, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, nós veremos o nascer do sol, uma vista maravilhosa, onde também agradeceremos a Deus por esse privilégio. Nós vamos descer e vamos para um resort no Mar Vermelho. E de lá nós vamos entrar no sul de Israel, na cidade de Eilat, e vamos ver o tabernáculo, um modelo de tabernáculo, como foi revelado a Moisés. Vamos seguir para o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar isso para você. Nós vamos deitar nas águas do Mar Morto e vamos flutuar. Você vai poder passar aquela lama medicinal e nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos visitar Massada, último baluarte da resistência judaica, onde tem ruínas do grande palácio do rei Herodes. Vamos visitar Qumran, onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, inclusive o rolo do profeta Isaías, com mais de 200 anos antes de Cristo, portanto 2.200 anos, uma descoberta extraordinária. Vamos visitar a cidade de Jericó, onde está lá o Monte da Tentação, a figueira de Zaqueu. Vamos também visitar a fonte de Eliseu, ali em Jericó. Nós vamos tomar juntos ali um suco de romã. Vai ser muito bom e eu quero que você faça parte, que você tenha essa vivência teológica, turista, mas também espiritual. Nós vamos seguir rumo ao Rio Jordão, o local do batismo. Vamos para o Mar da Galileia,
passear de barco pelo mar da Galileia, visitar Cafarnaum, visitar Taba, onde houve a multiplicação dos pães. Vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, o museu ali na Galileia, onde tem um barquinho recuperado de 2000 anos atrás, para você ter uma ideia. E vamos também para a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus. De Nazaré nós vamos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre do Senhor Jesus. Vamos avançar para o Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os mais de 400 profetas de Baal. Vamos para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde está a prisão de Paulo, onde foi a casa de Cornélio. E vamos para a cidade de Jope, onde Jonas quis fugir da presença de Deus, onde está a casa de Simão Curtidor, onde Pedro orou e curou Tabita. E de lá nós vamos então para a grande e linda cidade de Jerusalém, e lá nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Vale do Cedron. Vamos para a Esplanada do Templo, vamos para o Muro das Lamentações, vamos para o túmulo do rei Davi, para o cenáculo, para a fonte de Siloé. Vamos também para o tanque de Betesda. Vamos no Jardim do Horto celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Vai ser muito lindo. E de lá nós vamos para Belém, o local onde o Senhor Jesus nasceu, e no Campo dos Pastores. É uma viagem que você não pode perder. Apenas $4.990 americanos. Você pode dividir em várias vezes aqui na Renova Turismo. E você é o meu convidado. Venha comigo visitar a Terra Santa, 14 a 28 de novembro de 2027. Olha só, você tem tempo para se organizar, para você poder caminhar na Terra Santa comigo. Egito e Israel, você pode dividir em várias vezes. Liga agora aí no telefone da Renova e diga assim: eu quero participar do grupo do professor Alberto. É a 7ª caravana e vai ser bênção. Eu espero por você. Eu quero que você tenha essa experiência extraordinária de caminhar na Terra Santa comigo. Um grande abraço. Liga aí está o telefone da Renova, mas ligue já para você poder garantir a sua participação. Vamos então para o tópico de número 2 da lição de número 3. O Filho e a plenitude dos tempos. Segundo subtópico, primeiro subtópico do segundo tópico. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi uma coisa improvisada, porque as coisas de Deus não são assim. Deus, diferentemente dos homens, ele já tinha um plano de redenção. Foi um desígnio eterno, cumprido quando? Como Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus Pai Todo-Poderoso. Romanos, capítulo 5, versículo 6. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, historicamente, o domínio romano construiu estradas, rotas comerciais, que mais? O próprio direito romano, a própria Pax Romana contribuíram demais para a disseminação do evangelho. Pode ver que Paulo viaja no local e prega, e viaja no outro, porque era tudo Império Romano. Então, havia possibilidade de uma rápida comunicação nesse período. Outro elemento muito presente foi a cultura grega. O Império Romano dominava militarmente aquele mundo, mas dominava culturalmente era a Grécia, era a cultura grega. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. E também contribuiu para isso o próprio judaísmo. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada.
Além do mais, em toda a cidade havia uma sinagoga dos judeus. Então eles tinham uma noção do Deus único. E inclusive foi na sinagoga o ponto de referência onde Paulo iniciava a pregação, formando muitas igrejas. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos 17, 26. Segundo subtópico do tópico 2, o filho nascido debaixo da lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Gálatas 4, 4b. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza. Isso aqui, de novo, é uma referência do quê? Que o verbo se fez carne, nascido de mulher. Hebreus 2,14, Filipenses 2,7 e 8. Então, o Filho, ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado, que em tudo foi provado, mas sem pecado, conforme Hebreus 4,15. O Verbo, Jesus Cristo, cumpriu, assim, a profecia. Qual profecia? De Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa profecia de Mateus é citada, essa profecia de Isaías, aliás, de Isaías, é citada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, 23. E é importante que você saiba que eu já vi vídeos na internet, tanto de judeus como também de pessoas do mundo, dizendo que a virgem aqui está errado. Essa tradução está errada, porque no hebraico a palavra virgem aqui não é virgem, mas é apenas uma jovem. É isso que eles falam por aí. Bom, erram feio, né? E a palavra ali em Isaías é a palavra alma, é a palavra para virgem. A palavra virgem no Antigo Testamento é bitulá. Só que bitulá é usado em casos extraordinários. Por exemplo, Jacó casou com Isaac casou com uma virgem, Rebeca, bitulá, que é uma mulher estrangeira. Então era bom dar essa ênfase. Ana, né, que era uma senhora que ficava lá orando a Deus. E então às vezes aparece como é uma pessoa já idosa, então aí usa a expressão bitulá, que é virgem, para confirmar que é uma pessoa sagrada, consagrada. Agora, aqui nessa profecia de Isaías, a palavra é alma. Alma é uma jovem, uma donzela. Ora, uma jovem, há 2.500 anos atrás, só pode ser virgem, né? É até uma redundância. Que está falando isso, que uma moça dará à luz, só pode ser virgem. Tanto é que os rabinos judeus, 200 anos antes de Jesus nascer, fizeram a tradução do hebraico para o grego, utilizando a palavra virgem, porque os rabinos entenderam. Olha, não dá para acusar os cristãos de ter mudado a profecia. Porque esses rabinos, 70 rabinos, em 72 dias, traduziram, segundo a tradição, no século II a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo do Egito, 200 anos antes de Jesus nascer, traduziram do hebraico para o grego. De que maneira? Usar a palavra paternos. Virgem, significa virgem. Então, eles entenderam muito bem a profecia de Isaías. Então, não é honesto intelectualmente questionar a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Porque esse é o sinal. O texto antes, eis que vos dou um sinal. Que sinal é esse? O sinal sobrenatural que uma mulher virgem conceberia. Isso é um sinal, é algo extraordinário. Agora, se eu falar simplesmente, eis que uma mulher conceberá, mas que sinal é esse? Todo mundo, claro, a mulher concebe mesmo, ou pelo menos as mulheres têm um potencial de conceber.
Então não seria sinal nenhum. Então os rabinos, há 200 anos antes de Jesus nascer, entenderam perfeitamente que Isaías 7,14 se referia a uma virgem. Por isso que traduziram para o grego: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Mostrando que sua vinda, a vinda do Senhor Jesus, foi uma obra sobrenatural de Deus. Então a declaração nascido sob a lei, debaixo da lei, significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. É o que diz Mateus 5,17. Jesus cumpriu. Sabe o que significa isso? Completou. É a completude ali. Jesus cumpriu tudo. A lei foi cumprida em Cristo. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 Pedro 2,22. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor de nós, pecadores, conforme o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27, descreve. E terceiro subtópico do tópico 2, a adoção de filhos. A obra do Filho de Deus não apenas trouxe perdão para os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas também nos concedeu a posição de filhos de Deus, por adoção, conforme Gálatas 4:5. Cristo é o único Filho de Deus por essência, por natureza, é o monogenés, é o unigênito do Pai, João 1,18. E os crentes? Os crentes tornaram-se filhos por adoção, João capítulo 1, versículo 12 e 13. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecido entre os gentios. Até o próprio imperador, quando não tinha filho, adotava um general já adulto, inclusive. A adoção era adoção de adultos. Não tem muito essa percepção como hoje, a adoção de bebê, né? Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da redenção que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios 1:5. Então, o espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Abba é a palavrinha hebraica para pai. Gálatas 4:6. Esse termo aramaico, Abba, papai, hoje em Israel, Abba é pai. Empregado na interação entre filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos 14:36. Essa adoção e intimidade é aplicada pela obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo faz isso. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Resuminho, então, do tópico 2. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Graças a Deus. Terceiro tópico, a Trindade no plano da salvação. Subtópico 1 do tópico 3. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho, então, veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus Pai. João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna, conforme João 6:39 e 40, mas também na profecia de Isaías, capítulo 53, diz que o Senhor quis moê-lo. Aprove o Senhor moê-lo. Está lá escrito, Isaías 53. A obediência do Senhor Jesus foi perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua própria vida por amor, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, conforme Romanos 3, 24 e 26. Paulo, em Romanos capítulo 5, fala sobre o pecado original. Por um homem entrou o pecado, mas também por um homem, o verdadeiro Adão, Jesus Cristo, que enfrentou o pecado. É isso que a religião islâmica não entende. O islamismo bebeu de uma seita gnóstica que existia, que achava que Jesus não tinha sido crucificado. Para esses hereges gnósticos do 2º e 3º século, quando o Judas chegou juntamente com os soldados para prender a Jesus, o rosto de Jesus transfigurou em Judas e o rosto de Judas transfigurou-se em Jesus. Então eles crucificaram Judas. Existe esse tipo de ensinamento no islamismo. O islamismo é uma religião anticristã. Por quê? Porque não crê na crucificação. A crucificação de Jesus, a morte expiatória de Jesus na cruz, o sangue que Jesus verteu na cruz é a base do cristianismo. A fé cristã repousa na morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Só que o Islã surgiu no século VII, ressuscitando essa heresia gnóstica, dizendo que Jesus não foi crucificado. Maomé escreveu lá no Alcorão dizendo que os cristãos estavam em dúvida. Os cristãos nunca ficaram em dúvida sobre a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é uma verdade absoluta. Jesus deu a vida dele para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, conforme Romanos capítulo 3, versículos 24 e 26. Agora, é normal você ver vídeos na internet de muçulmanos dizendo, não, é a mesma doutrina, nós cremos que Jesus é o verbo de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus curou, que Jesus é um bom profeta. Só que não crê que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E essa é a base da teologia cristã. Olha que Paulo diz em Filipenses 2,8, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Isso é fundamental para a nossa salvação. Tem a ver com vida eterna. Então o ensino errado, por mais parecido que seja, diverge completamente. Não adianta dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o verbo de Deus, que Jesus curou e não crer no principal, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Segundo o subtópico do tópico 3, a mediação exclusiva do Filho. É a exclusividade do Filho a mediação. Não pode ter outro intermediário, o santo intermediário, não existe. É só Jesus. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. João 14,6, Jesus declara, e é uma declaração exclusivista, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem, porque Jesus é a porta, Jesus é o canal, Jesus é o caminho para o Pai. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. João 1,18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. De novo, a morte de Jesus. A doutrina da morte expiatória de Jesus é fundamental. Cristão é aquele que crê que Jesus morreu na cruz para perdão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz há 2000 anos atrás e tem a mesma eficácia, o mesmo poder. Todo que crê na obra expiatória de Jesus é salvo. Então esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai.
e o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus 9:15. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, João 3,16. E o Espírito Santo testifica do Filho, João 15:26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina a Bíblia, as Sagradas Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Só Jesus é o Redentor. É só em nome de Jesus, é o único nome que foi dado para nós homens, para que pudéssemos ser salvos. Eu quero ler aqui a pregação de Pedro no primeiro século. Olha só a pregação de Pedro. Ele diz assim no capítulo 2. Ele diz, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aí ele vai pregando, até ele dizer essas palavras extraordinárias. Diz assim, capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Preste atenção no versículo 12, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Eu vou repetir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só em Cristo Jesus é que você obtém salvação. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Terceiro subtópico do tópico 3, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, chamado de Consolador, Paráclito, Advogado, Ajudador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. Mas é a pessoa do Espírito Santo que ilumina a mente para o conhecimento do Deus verdadeiro. 2 Coríntios 4, 6. É a pessoa do Espírito Santo que ensina a verdade. João 14, 26. É a pessoa do Espírito Santo que regenera os pecadores. Tito 3, 5. É a pessoa do Espírito Santo que sela os que creem. Efésios 1, 13. É a pessoa do Espírito Santo que opera a santificação progressiva na vida dos crentes. 2 Tessalonicenses 2, 13. É a pessoa do Espírito Santo que assegura a perseverança dos crentes. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Além disso, é a pessoa do Espírito Santo. Ela glorifica ao Filho, pois foi enviado para testificar de Jesus. João capítulo 15, versículo 26. Revelando sua pessoa e obra ao coração humano.
O Espírito Santo nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus Trino. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Resuminho então do tópico 3. O plano de salvação é obra da Trindade, porque o Pai enviou, ou seja, o Pai criou um plano de redenção e enviou o Filho. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne e executou a obra da salvação, morrendo na cruz do Calvário, sendo crucificado, derramando o sangue dele para o nosso perdão. Mas quem que nos convence dessa verdade? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo atuam para a nossa redenção. Glorificado seja o nome do Senhor. Considerações finais. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Verbo se fez carne. Glória a Deus. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. Ou seja, o Verbo se fez carne. Então, o Pai é eterno. O Pai não é gerado e nem é procedente. O Pai é eterno. O Filho, gerado do Pai, mas é eterno, tem a mesma natureza do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Então, o Pai elaborou o plano da redenção. O Filho, em obediência plena, se fez carne, realizou a redenção, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus Trino, que nos salvou. Graças a Deus por isso. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica, História e Pentecostal, um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição. É só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, o Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Graças a Deus. E a próxima aula, a lição de número 4, a última aula do mês de janeiro de 2026, a paternidade divina, 25 de janeiro de 2026. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma aula abençoada. Fique na paz do Senhor.